Olá, meus queridos, estamos aqui com o Link Luchetti e a Cecília Luchetti. Estamos aqui no chalé do IBC para entrevistá-los e conhecê-los. São novos obreiros do IAG. Ele veio especificamente para auxiliar o projeto Estrelas Diurnas, que é anúncios YouTube e a mensagem para todos os 4 ventos do Brasil, né? Então, vamos conhecer um pouquinho da família. Temos aqui também um bebê, como é que é o nome dele? Derek. Derek, né? Dá um oizinho lá, Derek. Olha pra câmerinha para eles verem teu rostinho. Aham. Oi. E olha só, a gente vai querer saber, Link, do seu transfundo. Você é do Paraná, né? Isso, eu sou do Paraná. Você sempre teve essa barba grandona desde bebê, não, mas... Não, era menor, mas eu sempre utilizei a barba, né? Sempre gostei de deixar crescer pra... De que região do Paraná? Eu sou da região de Maringá, uma cidadezinha bem pequena chamada Cruzeiro do Sul. Você cresceu na igreja? Não, eu cresci fora da igreja, eu fui conhecer a mensagem, eu estava com 19 para 20 anos. Foi Certo. no ano de 2012. Algum evangelismo lá que aconteceu? Não, eu comecei a trabalhar num serviço, eu fazia estágio num lugar onde havia um rapaz que ele era ex-adventista, ele estava retornando para a igreja e ali ele me apresentou a mensagem. A gente começou a conversar e ele foi explicando. Certo. Então, influência pessoal em que cidade? Em Adamantina, no estado de São Paulo. Ah, não é no Paraná, então? Não, não. Você estava em São Paulo por quê? Eu fui em São Paulo para fazer faculdade, De quê? engenharia ambiental. Certo. Engenharia ambiental, você já tinha então seus 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. E você era ateu antes? Eu era à toa. Eu cresci como um católico, né? Um católico não praticante, Certo. mas quando eu tinha aproximadamente uns 14 anos eu abandonei o catolicismo e vivi uma vida de não religioso, né? Eu não Certo. tinha nenhuma fé, não professava nenhuma fé, mas eu tinha minha crença pessoal, fazia minhas orações, mas nada ligado com a igreja. Eu tinha em mente que a igreja católica não tinha a ver com a verdade, mas eu não tinha nada de fundo, né? Não conhecia nenhuma verdade, não sabia o que era certo e o que era errado, então eu seguia Você tinha essa a minha intuição de que mentalidade. alguma coisa estava errada. Isso. Você não lia a Bíblia para comparar. Eu tinha só aquele Novo Testamento pequenininho dos Gideões, que eles Sim. distribuem gratuitamente, e eu achava que aquilo lá era a Bíblia toda. Então, de vez em quando, eu lia ali, né, partes do Novo Testamento, mas o que eu encontrava que eu achava que era certo, eu aplicava na minha vida, mas eu não tinha uma professa vida cristã. Eu vivi, na verdade, uma vida mundana, Sim. né, praticamente entregue aos Católico prazeres. de fachada para aquietar a consciência de vez em quando, Isso, né? é. E daí você foi estudar engenharia e esse amigo que te deu estudos bíblicos, como é que foi? Qual foi o segredo? O que fez diferença lá? Inicialmente, ele começou, logo quando eu entrei lá, ele começou a me dar algumas meditações. Todo dia ele me entregava algumas meditações para ler. Na época eram meditações do Bulhon, meditações diárias. E aí eu, fazendo a leitura, eu achava interessante, achava que fazia sentido aquilo dali, era coerente. E aí ele me ofereceu um dia para ler o livro Viagem ao Sobrenatural, Roger Monroe. Roger Morneau. E aí eu comecei a ler o livro e eu pesquisava muito essas questões esotéricas, de ocultismo, de bruxaria. Eu gostava de assistir muito filme nessa área. Teus pais eram alguém, um parente? Não, ninguém. Espírita. Não, minha família toda católica. Meu pai, hoje ele é envolvido um pouco com a questão do espiritismo, ele lê muito Allan Kardec e tal. Não é um professo espírita, mas ele gosta de ler bastante literatura desse cunho. E aí te impressionou esse livro? Quando eu comecei a ler, eu cheguei numa parte onde o Roger Morneau ele falava que Deus tinha um cuidado especial pelos guardadores do sábado. E eu nunca tinha ouvido falar de sábado. Nunca tinha ouvido falar de igreja adventista e nada do tipo. E aí me impressionou. E aí eu fui questionar ele, falar, mas sábado, né? Onde é que está isso? Deus tem realmente esse cuidado especial por essas pessoas? Eu falei, a Bíblia não fala guardar domingos e festas, né? Que era a minha mente católica da época.
E aí ele falou, não, tá nos 10 mandamentos. E eu falei, mas eu já procurei tanto esses 10 mandamentos na minha bíbliazinha e não encontrei. Aí ele falou, não, tá no livro de Êxodo. Eu falei, mas na minha Bíblia não tem esse livro de Êxodo aí. Aí então ele foi me mostrando, ele abriu a Bíblia, mostrou para mim os 10 mandamentos e a partir daí ele começou a me enviar estudos bíblicos por e-mail. Era o estudo o Ouvindo a Voz de Deus, mas ele me mandava um por vez no e-mail. Ah, mas ele não morava ali perto. Ele morava, mas Ele tinha em formato eletrônico. a questão é que ele era casado, ele é, né, até hoje casado com a mulher espírita. Certo. Então ele tinha essa dificuldade, entendeu? Ela não aceitava as coisas da igreja e tal. Então, na verdade, até hoje ele não frequenta a igreja. Ele até chegou a se batizar na época, rebatismo, né? Mas frequentou um tempo, mas aí sofreu uma perseguição dentro de casa e ele teve que deixar de frequentar a igreja. E aí você passou por uma experiência de conversão com esses Sim, estudos? conforme eu fui estudando, e eu acho que a maior influência foi, na verdade, o livro Viagem ao Sobrenatural, que na época eu era alcoólatra e eu fazia uso de cigarro também. Algumas vezes cheguei a utilizar maconha. E no final do testemunho do Roger Morneau, ele conta a experiência dele que ele fumava muito charuto, né? E ele conta como que ele conseguiu largar aquilo dali com o poder de Deus. Então aquilo para mim me deu um novo ânimo, porque eu já havia tentado largar o cigarro várias vezes e não tinha conseguido. Aí quando eu terminei de ler a história dele, eu tomei a decisão. Chegou numa quinta-feira, eu cheguei em casa e orei a Deus e falei, Senhor, né? Eu não consigo, já tentei várias vezes, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a vencer isso daqui. E aí eu entreguei para Deus, joguei tudo, eu tinha várias caixas de cigarro guardadas em casa, então eu joguei tudo fora, bebida alcoólica eu joguei no ralo também. Por que você guardava tanto cigarro? Porque eu consumia cerca de 2,5 maços por dia. Então eu já comprava de fardo, né? O fardo vem 10 maços, então eu já comprava já para não ter que ficar comprando todos os dias. Então eu tinha o meu estoque ali guardado em casa para manter o vício. E aí eu tomei essa decisão numa quinta-feira, e aí no outro dia eu acordei de manhã, orei, joguei tudo fora, e a partir dali Deus me deu força cada dia para vencer. E que mais? Além de deixar o cigarro ali nesse momento? Isso, nesse momento eu não tinha ainda as questões da verdade presente, né? A verdade sobre a música, sobre essas coisas. Lá tem igreja nessa cidadezinha? Tem uma igreja. Então você procurou o pastor? Não, esse amigo meu ele tinha contato com o comportor da igreja. E aí lá, antes de batizar mesmo, antes de começar a frequentar a igreja, eu já pedi material, eu comprei uma coleçãozinha de Ellen White. Então eu já comecei a me aprofundar e aí eu comecei a frequentar a igreja e dentro de um mês mais ou menos eu fui batizado. Mas logo no início, quando eu entrei na igreja, eu já tive o contato com vídeos do Walter Veith, série Ataque Total, vídeos do Daniel Spencer. Esse amigo que indicou? Foi ele que me indicou, isso. Ele era bem zeloso, apesar das dificuldades que ele teve, apesar de estar fora da igreja. Ele sempre, né, ele falava sim e não. Se tem aparência de mal, né, a gente rejeita completamente, a gente não tem parte com isso. Certo, então você acabou sendo batizado? Aí eu fui batizado dia 21 de julho de 2012 e aí eu fui conhecendo, né? Conheci a respeito a mensagem da mídia, aí deixei de assistir televisão, abandonei as músicas com bateria. Foi Daniel Spencer, Daniel a série Spencer, Cinco Sentidos? 5 Sentidos, foi Que meu primeiro passo. Mudança na alimentação, logo de início eu abandonei a carne, abandonei tudo que era estimulante, né, que fazia mal para a saúde. De Walter Veith? Walter Veith foi Ataque Total. Não, mas é saúde, para você abandonar a carne. A própria 5 Sentidos mesmo, Daniel Spencer, ele tem uma parte que ele fala da alimentação. Né? É um dos 5 sentidos. E então você terminou a faculdade? Terminei em 2015. Na verdade, eu
né? Até pensei em não concluir e tal, mas como já estava no segundo ano e tinha aquela expectativa do pai, da mãe e tal, então eu acabei por concluir. Terminei em 2015 a faculdade. Formatura, chapéuzinho e depois? Não, não fiz formatura. Mas aí depois fui para o Paraná em 2016. Chegou a trabalhar na área? Não trabalhei na minha área. Até procurei algumas coisas, mas fiz alguns concursos, mas acabou que não deu certo. E aí eu fui um tempo para Coportage, passei uns 4 meses como coportor efetivo. E depois retornei para minha cidade e ali eu ajudava na igreja. Eu era diretor de um grupo, né, que a gente tinha. Grupo bem pequeno, né? Bem pequeno, uns 15, 20 membros. Qual era a máximo. cidade lá? Cruzeiro do Sul mesmo. Perto? Na verdade, o grupo era em Paranacite. Mas Perto de Maringá? Fica a 70 quilômetros de Maringá. Certo. E aí você tá lá como diretor de grupo, já tinha barba, Já tinha barba. solteiro, muito estudioso. Sim, sempre fui bem zeloso, gostei sempre de ler muitos livros de Ellen White. Até na época, a gente estava passando uma série na igreja que era do livro Eventos Finais. Todo domingo a gente fazia um estudo em cima de um capítulo. Sempre as mensagens que eu assistia na internet da Verdade Presente, a gente sempre passava para a igreja. E até o momento, então, não teve oposição do pastor? Não tive. Na época, o pastor, ele era uma pessoa bem zeloso também pela verdade. Ele sempre pregava boas mensagens e a gente tinha um bom diálogo, um bom relacionamento. E os frutos eram vistos, né? A igreja estava sempre prosperando, a gente dava muito estudo bíblico, tinha pessoas se batizando. Na verdade, de todo o distrito, num congresso que nós fizemos lá, a nossa igreja foi a que mais batizou. Ah. Então, apesar de ser a menor praticamente do distrito, mas... Olha que testemunho, né? Pastor conservador, não usava bateria, ele já tinha essa luz? Não, da música não, mas ele... A mensagem, Ellen White, ele pregava saúde, vegetariano. Ele fazia o uso ainda, era ovo-lacto vegetariano, mas não comia carne. Não tinha mentalidade de atrair os jovens com teatro, sorteio. Não, nesse sentido não. E aí crescia, viu? Esse é um crescimento orgânico que é duradouro, né? Sim. O crescimento por sorteios e oba-oba é só um fogo de palha, né? Que na verdade é uma maldição. Aí Deus não pode abençoar porque entrou muito joio e é de mal a pior. Mas e aí, conta, como é que foi o transcurso, o seu progresso? Certo, aí na época, né, eu tinha que arrumar alguma coisa para trabalhar, aí eu abri uma loja, né, uma casa agropecuária, e aí eu estava trabalhando, né, nessa loja, estava prosperando, a gente não abriu sábados, mas abria domingos e feriados. Domingo também lá no Paraná? Não reclamava? Não tive esse problema. No começo as pessoas achavam estranho, mas foi um grande testemunho. E na verdade o que eu não vendia no sábado, as pessoas deixavam de comprar no sábado para comprar no domingo da minha loja. Tinha outra loja que abria domingo ou só mercadinho? Só mercadinho. Tinha uma que abriu algumas vezes, mas não foi muito para frente. E na verdade a minha, realmente Deus foi maravilhoso. A loja prosperou e cresceu rapidamente. E enfim. E aí, daí você tá trabalhando lá? Trabalhando. Qual foi o próximo grande passo? Aí no ano de 2018, né, em dezembro de 2018... Ele já olhou pro lado. Chega eu. A Cecília, ela chega lá, né, entra na história. Então, peraí, vamos agora voltar um pouquinho no tempo, Cecília. Fala um pouquinho sobre você, sua vida pessoal, antes de conhecer o Link. Então, eu não tive, né, uma vida igual a dele, com todo esse passado. Eu cresci na igreja, mas quando eu tinha, eu creio que uns 7, 8 anos, eu parei de ir. Eu não fui mais, né? Não tinha assim crianças do meu tamanho na igreja
Então eles me colocavam na sala dos jovens e para mim eu era muito tímida, muito vergonhosa, então para mim era terrível. Certo. Então por outras questões também eu não fui mais para a igreja e no ano de 2015 eu voltei. Eu falei, agora eu vou, e eu tinha o pensamento de quando eu fosse eu não iria mais sair, né? Certo. Então eu voltei em 2015 e aí no ano seguinte eu fui comportar. O que te fez voltar para a igreja? Olha, é que assim, o meu lar era um lar muito tribulado, né? Então tinha muitas brigas, né? Não vivia na igreja o que vivia dentro do lar, então essa era uma das razões para que eu não quisesse mais ir. E quando isso parou, quando a gente mudou de casa, que começou a morar só eu e minha mãe e meu padrasto, então virou um lar de paz. E aí eu falei, agora eu vou para a igreja, porque certo. agora estamos vivendo o cristianismo verdadeiro. Aí você tinha quantos anos mesmo quando voltou? 18 Certo. anos. E foi bem recebida? Fui. Isso foi em que cidade mesmo? Juazeiro do Norte, Ceará. Ceará. Isso. Fui bem recebida, eu queria uma vigília, fizeram uma vigília, foi 3 da manhã meu batismo, então foi muito bom. Certo. E aí, eu não conhecia, né, nada de pedir profecia, só sabia de Ellen White, mas eu não sabia a fundo, inclusive a mensagem da carne, o que me falavam é que não chegou o tempo, é que vai chegar um tempo ainda de largar, e eu não conhecia, então eu falava, mas gente, não chegou, e quando é que a gente vai saber que chegou esse tempo? E não chegou, não tem um texto claro em relação a isso. Então, eu participei de algumas programações, né, na igreja, e aí eu conheci a comportagem. Eu já havia conhecido quando eu era menor, né, e não era assim, bem falada, né, a minha igreja não apoiava em certo assim a comportagem, não tem estrutura. Então eu estudei, né, fui pesquisar o que era comportar, já tinha uma amiga minha que era comportora e eu fui comportar. E aí anteriormente eu me preparei, jejuei, orei, estudei a fundo e eu me consagrei para aquela campanha. Porque eu sabia que eu estava indo pela fé, né, porque eu já cheguei na campanha devendo R$1.000 só de passagem, tinha que pegar avião, que foi no Pará. Mas espera aí, você tinha nesse momento quantos anos? 18. E aí você tinha algum plano para a carreira? 18. Estudando? Você queria ir para o NASP, era isso? Eu já tinha 19, mas era entre 19 e 20. Foi em 2015, né, bem? Concluiu o ensino médio? Eu já tinha concluído e os meus planos eram de ir pra FADBA. Fazer psicologia na FADBA. Fazer psicologia. Isso. Então, nessas férias que antecediam a faculdade adventista, você iria comportar? Isso, só que quando eu fui comportar, eu não fui no intuito da faculdade. Eu fui mesmo para evangelizar. Foi certo. No intuito de missão. Então motivos puros. Isso, então eu me consagrei para isso, para a obra, porque eu sabia que eu ia chegar devendo, que era difícil, então eu decidi me consagrar. Ou seja, os mais sublimes, não que seja impuro, né? Querer dinheiro para pagar. Sim. Então eu fui, tanto que eu conheci essa questão de pagar faculdade com o meio da comportagem na comportagem, né? Não conhecia antes. E aí comecei a comportar, então eu comportava, ia para casa, comportava, ia para casa. Também não tinha contato com nada do espírito de profecias assim, né? Uma pessoa ou outra lia na igreja, mas nada que me impactasse ou nada assim que eu tivesse o livro que eu tinha lido era só Caminho a Cristo. E em uma dessas campanhas eu estava querendo ler o Eventos Finais. Certo. Então eu procurei, e nesse período eu acordava às 3 da manhã, eu fazia aquela jornada espiritual, você lembra o nome? 40 madrugadas? Isso, eu fazia ela, que foi o que me levou mais perto de Deus e o que me levou também a decidir ir para a comportagem. Então eu acordava às 3 da manhã, eu fazia ela, fazia a lição, ia dormir depois, acordava. Quando eu já estava na campanha, acordava, fazia o culto e ia para o campo. Mas o 40 madrugada exigia que você acordasse na madrugada? Não, era uma opção minha, porque eu tinha lido que na madrugada sua mente está mais clara, né? Você não está em jejum, então você vai receber melhor a mensagem. E aí quando batia o soninho às 5, você tirava mais um soninho? Não, eu já
tirava direto. Eu dormia mais cedo, eu dormia às tá. 9 e aí eu não sentia falta o sono durante Mas o na dia. comportagem continuou isso, não? Continuou. Eu fiz até casar, eu fazia. Acho que depois que a gente casou, e aí a gente mudou, a gente fez o ciclo mais da família mesmo. Olha só, então você foi comportar onde? Eu comportei no Pará, nesse período a primeira foi no Pará, mas depois eu fui pra Pará. Goiânia, Ali perto de Redenção. Ceará, né? Ia pra casa e tal. Não era perto, o Pará era muito longe, eu tive que pegar avião, eu tive que pegar ônibus. Mas você falou que ficava uma semana e voltava pra casa. Não, eu ficava tipo 3 meses na tá. campanha. Efetiva. Não era efetiva, era só de férias mesmo. Mas eu ficava 3 meses, aí os jovens iam pra faculdade, aí eu voltava em casa, entendeu? Aí já ia pra outra campanha. Então, Entendi. Você ia, enquanto o pessoal ia pra faculdade, você não foi. Você ia pra casa. eu ia em casa. E aí de casa já surgia outra campanha em outro local, Entendi. porque aquele pessoal já estava já na faculdade, então eles já não prosseguiam na E campanha. você viu muitas pessoas consagradas lá na comportagem, pessoas que vibram com Ellen White? Olha, eu costumo dizer que a comportagem é uma bênção, né? É o melhor lugar para quem quer se santificar, mas também é o melhor lugar para quem quer a perdição. Então eu procuro dizer que é você quem faz, né, o certo com Deus. Como, onde você é em casa, você é em todos os lugares. Então tem muitas pessoas que vão e chegava lá e falava, eu vim encontrar com Cristo. Eu vim para aumentar minha comunhão com Deus, mas é o lugar errado. Você já tem que ir pronto, tem que ir preparado e santificado. Senão, em vez de você encontrar Jesus, você vai perder ele, né? Podia fazer uma equipe da verdade presente, né? Seria uma bênção. Só mulheres convertidas, já pensou? Seria uma bênção. Que não Precisa tem pizzada, que tem estímulos para vender, né? E aí na comportagem foi que eu me tornei vegetariana, mas não por princípio, só por saúde. Porque eu estudei, né, sobre a carne e eu falei, não vou, eu tenho que viver o que eu prego. Então eu parei porque eu pensei, eu tenho que viver o que eu prego. Né? E na comportagem, infelizmente, quem faz uma boa campanha é um bom líder, um líder bom consagrado. Então muitas vezes tem a pizzada, e aí você se entope de pizza e depois você vai pro campo no domingo, né? Então eu achava bem incoerência. Se enche de pizza e se esvazia do Espírito Santo, Isso, né? então eu falei... Entristece. Exatamente, eu falei, eu não quero isso pra mim. Então eu não comia, eu falei, eu não vou comer mais, se eu prego isso eu tenho que viver. Então eu abandonei refrigerante, a carne, queijo e o leite. Porque se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão. Isso, vai ser em vão. Em vão, eu levantarei de madrugada, né? Isso, mas nada assim com textos do Espírito de Profecia, com nada, era só mesmo por saúde, né? E então, em um determinado período eu fui em casa e aí fui para Maringá. Eu estava em Toledo, né? Nesse período fui para Maringá. Peraí só um pouquinho. Confirmar. Ok. Foi pra Maringá. E aí eu fui para Maringá. E em Maringá, o líder ia me mandar para uma cidade que era próximo da cidade do Link, mas de última hora, quando eu cheguei para pegar minha passagem, ele falou, olha, você vai para Paranacite. Eu falei, mas não é a outra cidade? Aí ele falou, não, a gente teve que mudar. E aí eu cheguei na cidade do Link, Paranacite. Ok. Então, comportando, né? Você, por acaso, chegou numa cidadezinha onde tinha esse solteiro e você solteira. Então, aí anteriormente a isso, né? Eu não tinha planos de casar. Quando eu me consagrei ao Senhor para fazer a obra, eu falei para Deus que eu não queria relacionamento, que Deus me privasse de não aparecer ninguém, que eu queria fazer apenas a obra de Deus, né? E que isso atrapalharia também. Então, eu não queria casar e também por ter vindo de um lar de muitas brigas. O círculo que eu cresci, eu não tinha exemplos de uma família bem estruturada, de uma família consagrada, então eu também não acreditava muito que as pessoas eram felizes juntas, né? Eu achava que elas se suportavam, né? Eu não tinha, assim, um exemplo. Certo. Então eu tinha decidido, não quero casar, eu tinha orado ao Senhor, mas uma vez eu ouvi uma pregação de
uma mulher que ela falava que ainda que a gente não quisesse casar, mas às vezes os planos de Deus não eram os nossos planos. E que a gente orasse pelo nosso esposo, onde é que ele estivesse. E aí eu fiz essa oração, eu até falei, eu não vou casar, mas vai que é o plano de Deus, então eu vou orar. E aí eu orei, eu falei para Deus que onde ele estivesse, que Deus abençoasse ele naquela semana, passei uma semana orando por ele. Que se ele não fosse da igreja, que ele, né, Deus usasse alguém para apresentar a mensagem, que se ele tivesse alguém, ele fosse meu, que separasse, né, namorado, claro, casamento não, mas tivesse namorando e fosse meu, que separasse, não desse certo. Então eu fiz essa oração, que Deus abençoasse, trouxesse para Cristo. E aí eu prossegui. E nesse período de Maringá, que foi em dezembro, antes de eu sair de casa também, eu me consagrei de novo ao Senhor. Porque eu estava numa campanha bem difícil, assim, uma campanha onde eu me decepcionei muito com as pessoas, né? Não parecia assim coisas cristãs, parecia que a gente estava mesmo no mundanismo. E eu fiquei bem triste e eu estava em aberto, né? Então eu já ia ficar sozinha com uma dupla numa igreja. Então eu cheguei num dia numa campanha, no outro dia já viajei. Ah, tá. Não mais equipe agora, então. Não mais. É que assim, quando você não tem experiência, você fica na casa. Mas quando você já tem, aí você pode ir em aberto e aí você vai para as igrejas. Você fica com uma dupla nas igrejas. Certo. Então eu já estava fazendo isso antes. Certo. E aí... E essa tua amiga era consagrada? Ela também tinha se convertido recente, mas ela estava no mesmo... Ela conheceu um pouco da mensagem que eu conheci, mas ela não abraçou. Hoje que ela está um pouco mais aberta. Mas assim, ela estudava comigo, né? Era minha parceira de estudos. E então eu me reconsagrei ao Senhor. E eu fiz de novo a oração que eu não queria casar, não queria namorar, não queria ninguém. Mas quando Deus me enviasse um dia que fosse o último, eu não queria mais que namorasse, não desse certo, mas que fosse o último e que fosse uma pessoa consagrada. Então eu fiz aí uma listinha para o Senhor. Mas você já tinha namorado? Já. Assim, não com muita seriedade para casar, né? Já, inclusive já eu namorei, creio que 2 anos com uma pessoa. E assim, eu fugia de casamento, né? Tanto que a gente terminou... Ele pediu a minha mãe para casar comigo, mas eu já não... Eu fugia. Quando falava casamento, eu já dava parecia bloqueio. Um bloqueio. E então, nessa oração que eu falei para o Senhor, eu falei que eu não queria mais, que se fosse a vontade de Deus, que fosse o último. E eu fiz uma listinha, né? E dentro dessa lista eu falei que ele fosse consagrado, que ele me aproximasse de Deus, que ele me ajudasse na caminhada, que ele gostasse de cebola, que ele tivesse barba, que ele fosse mais alto. Então eu fui fazendo uma listinha bem característica. Que tivesse barba? Né? Que tivesse barba também, que eu gosto da barba. Isso aí seria um sinal meio difícil para Deus, mas... Então, justamente isso, eu queria dar tipo um trabalho. Eu falei, bom, como eu ainda não achei ninguém com a minha mentalidade em relação a casamento e as coisas de Deus... Então não vai ter, então eu vou dar trabalho, eu vou fazer algo aqui que eu acho que a pessoa não vai chegar para mim com todos esses requisitos, mas enfim, Deus foi bom e foi honroso. E aí, como é que foi o encontro de vocês? Vamos fazer o link agora. Ela chegou no dia 19 de dezembro, né, 2018, lá no Paraná, e até então, né, eu como diretor do grupo não fui avisado de que viria coportor, então não estava sabendo de nada, né? Queria chegar pessoas na igreja. E a igreja de lá, né, ela teve algumas decepções com pessoas da coportagem que foram, venderam material e não entregaram. Enfim, tiveram alguns prejuízos nesse sentido. Então eles tinham muito trauma de coportor. E aí quando chegou a Cecília e a amiga dela lá, uma irmã me ligou, né, rapidamente, era numa quarta-feira, e pedindo para mim ir lá e ver se eu estava sabendo e o que iria fazer com essas coportoras, que, né, já tinha dado trabalho, outros que vieram e tal. Enfim, aí eu tive que ir lá tentar solucionar o problema. Então eu cheguei lá, tive que ter uma conversa um tanto quanto séria com elas, e não foi à primeira vista uma conversa que agradou muito.
A gente só queria dormir, né? E ir lá batendo papo. E eu dando Você sermão. queria dormir na igreja, no fundo das igrejas, É, né? porque a gente ficava na igreja, só que eu tinha chegado uma viagem de 5 dias do Ceará. E aí eu tava super cansada e eu só queria dormir. Mas ele ficou lá falando. E eu orando, Senhor, manda ele embora, eu quero dormir, eu tô cansada. E você falava sobre o quê? Já dar liberdade de presente ou era... Na verdade, eu fui explicar, né, que haviam pessoas que já tinham ido lá e que não tinham feito um bom trabalho, e tinham desonrado a Deus e tal, Que a e, gente e, que elas, né, de fato fizessem um trabalho sério, né, um trabalho para Deus consagrado e não, né, enfim, não ficasse perdendo tempo lá, né, nesse sentido. E aí foi, né, tivemos essa conversa. E ao longo da semana, como eu era diretor da igreja, muitas coisas não estavam faltando. A nossa igreja não estava preparada para receber pessoas. Então eu tive que estar constantemente indo na igreja. Colchão, Colchão, papel higiênico, tudo, cópia chuveiro. da chave para deixar com elas, do portão, chuveiro que tinha que arrumar. Tinha um fogão, mas não, eu acho que não tinha botijão, não tinha mangueira. Então tive que correr atrás dessas coisas. Mas Então, se você queria casar, tinha bloqueio também? não, na verdade eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 5 anos. Então não foi um bom relacionamento. Na verdade eu não tive, quando eu entrei na igreja ninguém me explicou a respeito de julgo desigual, nada disso. Então eu acabei entrando num relacionamento de julgo desigual. Né? Chegou a casar? Não cheguei a casar, num namoro de julgo desigual. Chegamos a comentar a respeito de casamento, mas acabou que não estava dando certo, né? E eu tinha terminado em 2018 mesmo esse relacionamento. Então a minha mente era que eu também não queria casar, devido a muitos trabalhos na igreja, né? Muito envolvimento. Então eu falei, não tem como. Parece que esse é o melhor pré-requisito, né? Porque se você tiver com vontade, aí parece que não é tão fácil, né? É bem isso mesmo. E entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem aprendeu essa lição, então Deus pode dar, né? Ok, você agora já aprendeu, toma aí. Mas quem ainda não aprendeu a confiar inteiramente em Deus e ainda está ansioso, Deus tem que segurar mais para ver se ele aprende essa lição antes de passar de série. Isso. E aí, você viu ela, tá? Contato, vai, A volta. gente não teve assim amor à primeira vista. Isso. Sim, exatamente. Aí aconteceu que como elas estavam lá, né, não tinha muita provisão, final de ano, feriado, tal, não conseguiram trabalhar muito, tal, não tinha muitos recursos. Aí eu falei com a irmã da igreja, falei, irmã, né, vamos marcar um junta-panela, um almoço no sábado. E, né, para elas poderem vir almoçar aqui, né? A gente não sabe as condições que elas estão lá na igreja. E a irmã marcou e a gente foi almoçar na casa da irmã, após o culto. Né? E como era uma igreja pequena, não tinha muitos pregadores, então, né, a maior parte dos sermões era eu que fazia. Então eu pregava no sábado, eu pregava no domingo, e tinha uma irmã que pregava na quarta-feira, mas quando ela faltava eu tinha que cobrir a vaga também. Então eu preguei no sábado, nós fomos à tarde, fomos na casa da irmã, almoçamos, e à tarde nós fomos entregar cesta básica, tinha estudo bíblico para dar, então nós fomos fazer todo um itinerário e passamos a tarde juntos. E aí de tardezinha, próximo do pôr do sol, nós fazemos agradecimentos e nos despedindo ali. E a irmã tinha feito uma brincadeira, né, no meio da tarde, uma brincadeira que ninguém esperava e acabou nos espantando e ao mesmo tempo deixando chocado e com vergonha, que ela falou, vocês dois estão solteiros, tal, né, de se juntar, não sei. Então ela fez essa brincadeira e eu não esperava, né, a gente ficou os dois com vergonha ali, a Cecília com raiva. Mas não havia nenhum interesse, né, por trás, nem da minha parte. Mas quem fez a brincadeira também era solteira. Não, era casada. Mas a outra comportora A amiga dela era solteira também. Inclusive eu falava pra essa minha amiga que ele era um partidão bom pra ela, né? Tava me jogando. Jogar ele pra ela. Enfim, e aí aconteceu isso daí. E aí no pôr do sol, né, nós fazemos os agradecimentos. Eu tava conversando com o marido dessa irmã, que havia feito a brincadeira.
Inclusive eu que tinha dado estudo bíblico para eles e ela tinha batizado fazia pouco tempo. E eu conversando com ele e a Cecília conversando com a irmã. Eu acho melhor você contar o que Eram os pedidos de agradecimento, na verdade. E eu falei assim pra ela, estava contando, né, a maneira que o Link deu estudo para ela, que ela batizou. E eu falei para ela assim, que se Deus uniu eles, não foi sem razão, porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E foi isso que eu falei para ela. Isso. E então na cabeça dele, pode. Aí nisso daí, eu tava vendo recentemente, há pouco tempo, eu tava sempre acompanhando um canal no Instagram que chama-se Namoro com Propósito, né? Que fala dos critérios cristãos que Deus tem com relação ao namoro, né? Ao pré-casamento. E ele sempre falava essa frase, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E era o único lugar que eu já havia escutado essa frase. E na minha mente, essa frase estava ligada com relacionamento. Então, quando ela falou essa frase... Acendeu uma luzinha. Acendeu uma luzinha lá na minha mente. Só que ela estava falando de relacionamento, união cristã, né? Entre eu junto com a irmã e que acabou gerando a conversão dela. E, na nossa amizade. Só que na minha mente, eu distraído com outra conversa com o irmão, gerou uma luz de né, Deus une propósito na questão de relacionamento, de casamento. Ou seja, Deus usou providência para acender a luzinha na pessoa certa, no homem. É o homem que tem que, né, dar o start. Olá, homem, uma faísca aí para você, né? E era uma frase que eu sempre usava, né, que Deus, ele... Porque eu tinha na minha cabeça que Deus, ele não... Eu nunca encontrava ninguém sem ser relacionamento, na comportagem mesmo. Eu nunca encontrava ninguém, eu nunca ia em nenhuma casa em vão. Tudo tinha um propósito. Isso então, sem ela saber, né? De que estava falando do assunto, era de outro assunto, mas Deus usou de uma forma aí. E aí, te acendeu essa luzinha. Isso. Aí eu parei a conversa e fui perguntar para ela, pedi para ela repetir o que ela havia acabado de falar. Só para ter certeza se eu tinha escutado direito. E aí ela repetiu e foi explicar. E aí depois, né, depois do nós termos feito o culto do pôr do sol, nós fomos nos abraçar, nos dar uma feliz semana. Para todo mundo, mas ali nós demos um abraço um no outro, que foi um abraço totalmente diferente, né, de um abraço comum, de um abraço que você dá numa pessoa por amizade. Foi um abraço ali que parece que a faísca pegou. Não, mas bem que feio não é assim. Né, vamos explicar. Foi um abraço assim que parecia que você, como se você tivesse vazio e preencheu. É tipo isso. Mas a gente não é. Abrindo um parêntese, né? Bem. Eu, particularmente, eu já era muito feliz comigo e com Deus. Eu acho bem importante deixar isso bem claro. Porque tem muitas pessoas hoje que elas buscam um relacionamento para se preencher ou para elas serem felizes. Mas para dar certo, você tem que primeiro ser feliz sozinho, você e Deus. Porque é igual a Adão, Adão já era completo. Então, quando vier alguém, vai ser para complementar e não para preencher o seu vazio. Exato, ou seja, um motivo mais altruísta, poder ajudar, né, já não pensando na sua própria necessidade. E daí, depois disso, vocês já começaram a se olhar diferente? Pode falar. Depois desse abraço, pra mim eu falei, nossa gente, que abraço diferente. Então ficou em mim assim algo diferente, né? E depois, aí marcou, né? A irmã, na verdade eu nem sabia, marcou lá pra gente, isso era no sábado à noite, pra gente no domingo e tomar suco. Era um local que você pagava R$5 e tomava suco o dia inteiro, se suco quiser. De laranja natural. Então ficou marcado, eu vim saber depois e passou a noite, né? E aí nesse dia era pra gente ir, findou que a minha amiga não quis ir e aí a irmã também não quis ir. E aí nós também não fomos. Também não fomos? Não fomos. Só que no sábado ele estava comentando que precisava pintar uma igreja, que estava reabrindo, então a gente se disponibilizou de ajudar, eu e a minha amiga. Falei, não, a gente vai ajudar a pintar. Eu já pintei minha casa onde eu morava, então, falei, não, a gente vai ajudar a pintar. E aí ele perguntou, o que você vai fazer?
Ou foi eu que Você que me perguntei, né? perguntou. Eu falei, a gente não vai. O que vai fazer o quê? Ah, eu vou pintar a igreja. Eu falei, então passa aqui que a gente vai. A minha intenção é que a minha amiga também fosse. Mas então que a minha amiga também não ia, ele já estava na porta da igreja e aí eu fui com ele para ajudar a pintar a igreja. Ajudar a pintar. E aí lá, né, enquanto nós estávamos pintando a igreja, nós tivemos a oportunidade de... Eu contei meu testemunho para ela, contei um pouquinho da minha história, contei a respeito das dívidas que eu tinha, né? Teve um período que eu passei uma crise na loja e acabei contraindo algumas dívidas. E aí ela contou a experiência dela e me impactou bastante, né? O que ela já tinha passado na vida dela, o testemunho dela. Então aí foi algo que foi somando a mais, né? Deus foi unindo, eu fui percebendo que era uma pessoa cristã, uma pessoa que tinha um propósito sincero. E quando, né, eu havia orado a Deus também, pedindo que eu não queria uma pessoa, não queria me envolver em um relacionamento, não queria casar, a não ser que fosse uma pessoa realmente enviada por Deus, que Deus fizesse a escolha para mim, eu coloquei como requisito que, ainda que ela não tivesse toda a luz, que ela tivesse caminhando e disposta a aceitar a nova luz que viesse, aceitar a verdade. E fosse uma pessoa sincera, né? Convertida, né? Exatamente. E antes disso, né, naquele período da semana que a gente estava conversando, ele foi me falar, né, um pouco da verdade presente. Então ele falou para mim que não consumia açúcar e eu achei assim fantástico. Falei, uau, ele não come açúcar. E eu queria chegar nesse estágio, né? Falei, nossa gente, imagina você viver sem comer açúcar, sem consumir açúcar. Então ele me mostrou algumas verdades que eu não conhecia. Então isso me encantou. Eu falei, nossa, que diferente, né? Um rapaz falar coisas espirituais, levar a mensagem de Deus para você. Porque hoje em dia os rapazes eles têm outros interesses, né? Ele não tem um interesse cristão. Então isso também me impactou. E aí aconteceu toda essa história que ele contou. Isso. Mas ficou bem pintadinha a igreja, né? Ficou. Mesmo ali, vocês Foi só por fora, foi só por fora que a gente pintou. E na época também nós estávamos, eu acho que isso é importante ressaltar, nós estávamos lendo o Carta aos Jovens Namorados. Eu já tinha acabado. Ela tinha acabado, eu estava terminando de ler, então isso deixou bem claro na nossa mente, né, o tipo de relacionamento que Deus aceitava. Vocês não começaram já dando mãozinha no primeiro dia? Não, de maneira alguma. Não. E na verdade a nossa união foi mais baseada em estudo da palavra de Deus, em estudo da verdade presente, né? Eu ensinando para ela e mostrando tudo que eu já havia aprendido, e ela se apaixonou pela mensagem de Deus, né? Por aquilo que foi apresentado. Então, glória a Deus. Então foi mais isso que nos uniu. racional a princípio, né? Sim. Para vocês saberem o que era e o que não era. E aí, isso tudo em Paraná City. Isso. A igreja era em Paraná City. Eu morava em Cruzeiro do Sul. São duas cidades escolares, uma do lado da Paraná outra. City é em inglês, é cidade? Cidade. É assim que se escreve? Cidade moderninha, então, né? Pega do inglês. Mas é bem pequenininha a cidade. Não é do indígena. Não. Mas e aí, então, vocês estavam lá... Teus pais estavam sabendo, já tinham aprovado o namoro, já estavam namorando oficialmente? Já, minha mãe ela aceitou super tranquila, né? Porque ela pensou, nossa, se ela quer namorar e ela quer casar, então é de Deus mesmo. Então ela aceitou. Foi tranquilo. E daí, quanto tempo passou aí nesse período? Aí nós começamos a namorar no dia 25 de dezembro. E no dia 8 de janeiro, né, 14 dias depois, eu pedi ela em noivado, né, pedi em casamento, e a gente noivou no dia 8 de janeiro e nos casamos no dia 8 de fevereiro no cartório e dia 10 na igreja. Então, foram 14 dias de namoro e um mês de noivado. Gente, então é de Deus mesmo. Foi bem rápido. Vocês não se arrependem, né? Jamais. Não, de maneira alguma. A gente não se arrepende, mas assim, o conselho que eu dou, né, sempre para jovens é que estudem mais, conheçam mais, porque assim, talvez o que Deus fez para mim, Ele não vai fazer para você.
Então eu não falo, eu conheceu casa, não, porque tem uns que não dá certo, às vezes não vai ser de Deus, o inimigo também ele sempre manda a contrafação, então conheça mais, namore mais. O namoro não é nem para namorar, é para conhecer, né, de fato a pessoa. E é bom quando você já começa a namorar alguém que você sabe que é convertido, né? Isso, exatamente. Quem sabe até que já fosse amigo antes de namorar, né? Porque às vezes quando namora já envolve o sentimento e aí joga a espiritualidade, a deficiência para baixo do tapete. Sim. Aí ele vai se converter depois. Cada um tem seu ritmo. E aí não é convertido o esposo de Ló, né? Era um requisito para mim também. Eu não queria nem pessoas que já tivessem um filho e nem pessoas que não estivessem convertidas verdadeiramente. Uau, então aí vocês casaram e o que fizeram depois? Nós nos casamos, continuamos ali atuando na igreja, tinha a loja, apesar de estar um pouco defasada. Tinha a casa que você estava alugando? Quando nós fomos para nos casar, nós não tínhamos absolutamente nada, né? Só a dívida. Como eu falei, eu tinha a dívida, então nós não tínhamos expectativa de alugar uma casa de início. Nós pensávamos, como tinha a loja, tinha um quartinho no fundo, falar, não, qualquer coisa a gente vem morar no fundo da loja até conseguir um recurso para poder alugar uma casa, poder comprar os móveis, as coisas. Mas Deus, ele foi grandioso, né, conosco. Meu pai tinha uma casa que ele estava acabando de construir, então ele acabou, né, finalizou o que precisava ser finalizado nela e cedeu para que a gente pudesse morar lá. Nós ganhamos a cama, ganhamos o guarda-roupa, ganhamos completa, né? a casa completa, a máquina de lavar, ganhamos tudo. Né? Ganhamos inclusive o casamento. Né? Uma pessoa cedeu o jantar, outra o vestido, e assim foi acontecendo. Deus ele foi abrindo as portas, né? Nós gastamos aí num casamento, o que eu tinha era R$1.000 na época, e foi o que foi gasto em um casamento que foi realmente maravilhoso, um casamento que ficou realmente maravilhoso, né? Então eu louvo a Deus por isso. Aí nós continuamos ali, né, na loja por mais algum tempo, e Deus foi tocando no meu coração para que eu não vivesse da loja, porque nós apenas íamos em casa para dormir, passávamos o dia inteiro na cidade. Repete. Apenas íamos em casa para dormir. Repete essa frase. Porque nós íamos em casa unicamente para dormir, passávamos o dia inteiro na cidade. E estudando a respeito da vida no campo e do que é que Deus tinha para os seus filhos, eu entendi que aquilo dali não... E a gente não queria ter filhos, né? A gente queria ir para um campo missionário. Isso, a nossa vontade era ir para a missão, ir para uma escola missionária, alguma coisa do tipo, e viver para o Evangelho. Então eu comecei, lá no sítio tinha 2 estufas, então eu plantei tomate lá, comecei a cuidar, mas aí chegou no momento que Deus ele tocou no meu coração, eu tive que tomar a decisão, que era fechar a loja e viver completamente da dependência dele e viver só do campo. Era loja de quê? Uma casa agropecuária. Aí viver só do campo. E aí então eu cheguei para Cecília e falei, olha, né, Deus falou para mim que a gente precisa fechar a loja, não dá mais para continuar com a loja. E aí ela falou, tá bom, né, o que você decidir está decidido. E eu não esperava isso dela, porque na verdade nós não tínhamos recurso algum e tínhamos dívidas, né, uma dívida muito grande, em torno de uns 80 mil na época. Então quem der a desculpa de dizer, eu tenho dívidas, não vou pro campo, então já fica um testemunho. Vocês foram pro campo mesmo tendo a dívida? Mesmo tendo a dívida. Na verdade nós tínhamos R$50 em caixa só. E se alguém te perguntava sobre como é que vocês entendiam isso? Como é que vocês entendem a questão da dívida e ir para o campo mesmo assim? Eu entendo assim que se Deus abre as portas, a gente tem que abraçar a oportunidade. Porque muitas pessoas elas ficam esperando o milagre cair do céu, esperando a oportunidade, quase que esperando Jesus bater ali, abrir a porta e falar, olha, né, venham que o caminho está aberto. Mas às vezes Deus ele dá muitas oportunidades. E as pessoas, elas oram. Quando Deus dá oportunidade,
elas colocam empecilhos. Elas falam, não, eu tenho dívida, eu tenho compromisso, eu tenho isso, aquilo. E aí a oportunidade vai embora e ela continua na cidade ainda mais muitos anos. Fazendo mais E muitas dívidas, vezes né? acaba perdendo até mesmo a oportunidade de salvação. Tem um verso também que fala que é a bênção do Senhor que enriquece. Provérbios, né? Sim. Então, se você obedece a Deus naquilo que é fácil, né? Mudar de local, vai morar no campo onde Deus instruiu, aí Deus pode abençoar. Mas se você não cumpre o que Ele falou, como é que você vai querer resolver o problema, sendo que não tem a bênção de Deus, Sim. né? Exatamente. E na cidade você faz mais dívidas ainda, né? Então fica uma bola de neve. E desde que a gente saiu para obedecer a Deus, Deus sempre nos abençoa e a gente consegue pagar todo mês a parcela dessa dívida até hoje. Graças a Deus. Fala mais um pouco, talvez você também lembre algum verso, algum texto em White. Vai para o campo mesmo com dívida, porque imagino que muitas pessoas têm essa dúvida. Tem mais algum verso, alguma coisa que que fortaleceu vocês nessa convicção? O que eu lembro é que ela fala pra gente sempre honrar, né, com as nossas dívidas. Então dizer assim, vou pro campo e também deixar tudo para trás, né, seria desonroso, mas você ir com muita oração e também buscar meios, porque muitas pessoas acham que é só ir pro campo, mas não, desde que a gente foi pro campo, Deus abriu trabalhos pro Link, ele trabalhava no vizinho, trabalhava em outro lugar, então... E a gente também se abnegou muito. Muitas vezes, por exemplo, a gente não tinha móveis nenhum, mas Deus sempre abria as portas, né? E às vezes entrava recursos, em vez de a gente comprar, tipo, uma cama melhor, isso não, a gente era fiel às dívidas. Então a gente sempre seguia na mesma linha, a gente não usava como desculpas. Certo. E eu não lembro nenhum texto de Ellen White. No suor o teu rosto, comerás o teu pão. Comerás o teu pão. No campo você pode trabalhar mais com o suor, né? Viver simples, Isso. né? Não paga água, Não pelo menos paga aqui na água, roça, né? Você não Aluguel é paga. barato. Aqui não paga. E na verdade, de quando nós saímos do Paraná, né, depois nós saímos de lá, lá nós não pagávamos nem água, nem energia e nem aluguel, porque era propriedade do meu pai. Quando nós saímos de lá, nós tivemos que pagar aluguel e energia. Era ali perto? Foi fácil achar uma casa para alugar? Não, na verdade, quando nós resolvemos sair, foi porque as coisas começaram a apertar para o Engravidei, nosso né? lado por conta de perseguição. Houve uma troca de pastor na igreja e o novo pastor que entrou, ele começou a nos perseguir por conta da verdade presente, né? Por conta Da Bíblia White, e chegou a nos questionar se a gente já tinha vindo no MV. Na verdade, o único contato que a gente tinha era por vídeo, né? Não tínhamos nenhum contato pessoal com MV ou com IAG, a não ser os materiais que a gente comprava para distribuição, Mas se acompanhava pela internet. mas Isso. acompanhávamos pela internet. Então, devido a uma pessoa que tinha na igreja que não acertava a luz da mensagem de saúde, então houve um comentário com o pastor e começou uma perseguição. E aí, devido a isso, nós vimos que estava no momento de sair, né? Deus começou a nos dar sinais, e aí a Cecília acabou que engravidou. Acabou ficando grávida, e como ninguém da minha família conhece a mensagem, são todos pessoas que não têm uma religião fixa, alguns católicos e tal. Então nós resolvemos sair de lá, porque seria melhor para a criação do nosso filho e para que nós tivéssemos uma liberdade melhor para pregar o evangelho. E aí, foram para onde? Aí eu entrei em contato com o irmão Mauro Carnassale e ele me disse que tinha uma propriedade próximo da dele alugando. Então nós alugamos a casa por telefone e Vendemos os nossos nomes. tivemos que dar o próximo passo, que era, né, arrumar um meio para viajar. Não tínhamos recurso, tínhamos a casa alugada já, mas não tínhamos recurso para pagar um caminhão para levar os móveis, tínhamos um carrinho velho e não sabemos como fazer essa transição. Então eu precisei orar ao Senhor e pedir para que Deus mostrasse claramente na palavra dele qual o meio, né, que eu deveria proceder
para que a gente pudesse se mudar então para Itapeva. Nós estávamos cerca de 800 quilômetros de lá. E como é que Deus respondeu? Aí eu terminei de fazer uma oração e eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia e dentro da minha Bíblia tinha um papel. Eu abri. Aleatoriamente tinha um papel lá dentro com um texto bíblico escrito naquele papel. Era um texto de Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 14, verso 25 e 26. Ou 24 e 25, alguma coisa assim. Que diz assim, é Deus falando para Abraão. Ele fala que se o caminho, Deus escolheu para você, né, do lugar onde Deus escolheu para você foi muito longe, que não... Deuteronômio quanto? 14, 14. vê se é o verso 25. Acho que É o anterior, 24. 24 e 25. Posso ler? Pode ler. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, que não possa levar o quê? Levar as os ovelhas, que eram, né? Isso, falando dos dízimos. Aham. Então, que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E a nossa pergunta para Deus era: nós vendemos as nossas coisas e vamos, ou a gente vai lá e volta? Só que se a gente fosse, a gente não tinha dinheiro para voltar, Certo, e né? era arriscado, vocês não conheciam. Isso. Isso. Então, o texto foi bem claro: vende, pega o dinheiro e vai. E foi o que nós E fizemos. Deus providenciou o comprador, fácil? Muito rápido, primeiro para a cama. Dentro de 15 dias nós já tínhamos vendido todos os nossos móveis. Geladeira, cama, guarda-roupa. Então tudo foi vendido. E foram para Itapeva. Aí fomos para Itapeva morar. Deu Mas certo, a né? gente sabia que a gente ia para lá, era a porta que Deus abriu, mas De lá Deus De lá nos Deus ia abrir providenciaria o outra porta. lugar para onde nós realmente deveríamos ir. Então Foi nós tínhamos como base o chamado de Deus para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E a gente queria também lugar sem presença adventista, né? Então acabaram indo para onde depois? Depois, quando nós chegamos em Itapeva, no segundo dia nós conhecemos um amigo e ele recebeu um contato de uma pessoa lá da Bahia, um amigo de infância dele, pedindo indicação, que ele indicasse alguém para que pudesse estar morando e trabalhando lá na fazenda que ele tinha na Bahia. Era um irmão da igreja e ele acabou nos indicando e nós acabamos indo lá para a Bahia. E era um lugar onde, né, não tinha praticamente presença adventista, os que tinham não conheciam nada da verdade, eram professos adventistas, eram uma pequena igrejinha de 5 membros no máximo, e um lugar bem defasado. Interior da Bahia, cidade Entre Rios. E lá foi muito bom, nós passamos 6 meses lá e tivemos a oportunidade de distribuir muito material, muito grande conflito, grande controvérsia, felicidade plena, distribuímos bastante na região. E nós tínhamos também a certeza, quando chegamos lá, que Deus nos manteria lá até que o Derek nascesse. Ah, é? E foi assim que aconteceu. Como é que vocês sabiam disso? Sonho? Não entra na questão de... Aham. Não, tá? Mas era em relação a isso. Entendi. E aí, o que aconteceu depois de que ele nasceu? Aí, quando o Derek nasceu, nós tivemos uma certa perseguição com esse lado, e aí tivemos que nos mudar novamente. E aí Deus abriu as portas para que a gente mudasse para a cidade de Irajuba, numa fazenda, de um amigo, não era adventista, mas ele cedeu a propriedade para a gente mudar para lá. E quando fomos para lá, nós ficamos sabendo no dia que nós íamos sair, no dia anterior, que quando chegasse lá nós seríamos visitados também por pessoas dessa área. Com carrinho branco. E assim aconteceu. Chegamos lá no mesmo dia, no mesmo dia, não foi? No outro dia, não sei. Já foram nos visitar. E aí eu falei, não, nós já estamos de saída. E aí a Cecília havia entrado, quando a gente estava procurando um lugar para ir, a Cecília havia entrado em contato com uma pessoa, houve um cruzamento de telefones errados,
A Cecília pediu para o Silverino, né, se ele conhecia um contato, conhecia um lugar onde tinha uma propriedade para alugar, alguma coisa assim. E ele passou um contato de um Douglas, que era o Douglas Andrade daqui de Capitólio. Só que junto com o contato do Douglas veio mais 2 contatos. E um era do Douglas Medeiro de Brasília. E aí ele passou o contato De uma irmã, de uma irmã. não vou citar nome. E nós acabamos, né, que essa irmã entrou em contato com a Cecília quando a gente chegou em Irajuba e disse que Deus estava nos permitindo ir morar lá na propriedade dela. Aí abrimos o capítulo Deise Escalante. Isso. Então ali é um ministério que são seguidores dessa falsa profetisa. E como é que foi a experiência lá? Para vocês era tudo novo? Vocês já conheciam Deise Escalante? Nunca ouvíamos falar e na verdade antes de ir para lá nós havíamos recebido várias promessas, né, que já tinha uma casa, que tinha móveis, que tinha tudo pronto para nós, que nós não seríamos funcionários, mas iríamos ajudar eles e eles nos ajudariam e nós receberíamos um salário tal para nos auxiliar enquanto estivéssemos lá. E aí fomos para lá, mas quando chegamos lá nós já sofremos uma primeira decepção, né? As promessas que haviam nos dado não eram verdadeiras, né? Não tinha casa, não tinha os móveis, não tinha nada. Colocaram a gente num quartinho lá. A nossa cozinha era um lugar onde era habitação de morcegos. E fora, não só isso, né? Porque isso aí a gente passou tranquilo, mas o que mais era triste eram as mentiras. Era mentiras por coisas bem pequenas, bem simples. Havia uma contradição, né? Um povo que se dizia ser povo da verdade presente, mas não havia um amor pelos semelhantes, né? Havia mais ali um aproveitamento de oportunidades. Ali é um terreno onde eles fazem abrigos, né, meio que subterrâneos, escondem comida debaixo da floresta. Enterram alimentos. E é tudo constroem devido à instrução da Deise da Escalante Deise. lá de fora do país, Isso. né? Inclusive, a gente ficou sabendo depois que foi a Deise que permitiu a gente ir pra lá. Então não foi Deus, né, que essa mulher tinha falado pra gente. Eles usam a palavra Deus, Mas é a Deise. né? Mas na verdade eu acho que eles estão tentando falar Deise, né? Aí fala Deise, Deus. Então eles falam que é Deus, mas na verdade é a Deise por trás ditando todas as regras. Ela diz onde tem que construir a casa, quem pode entrar, quem pode sair. E eles fazem quase que uma prisão lá. Inclusive nós temos um documento onde você pode ver mais detalhes sobre os enganos desse movimento nesse link aqui, tá bom? O link está corrigindo e já vai estar, é uma outra irmã, como é que é o nome dela mesmo? Nayara, que também passou por esse movimento, chegou a morar lá, né? Morou, construiu uma cabana lá. Construiu mesmo, cabana. E também foi desenganada, graças a Deus saiu. E ela então ajuda você que está aí, né? É incerto, será que é de Deus ou não é? Leia esse documento aqui, né, para você saber a verdade sobre esse engano. Inclusive ela enterrou também os alimentos dela, né? E recente ela foi desenterrar. Na verdade ela foi convidada também a se retirar porque ela não crê mais. E ao ela desenterrar os alimentos dela, estava num estado assim bem cheio de bicho, tudo podre, né? Então fedendo a fossa. Fica a dica, né, para quem está enterrando os seus alimentos, para quem está fazendo isso. A instrução de Deus é não enterrar, mas plantar os seus alimentos. Porque ali sempre está se renovando. E um ladrão não vai querer, né, comer uma banana verde, amarrenta lá. Então, ladrão vem, vai saquear o que tem de comida boa para ele comer na hora, e a bananinha verde lá, daqui 2 semanas, vai estar madura de novo. Então, né? E se ele te colocar a arma na cabeça, onde é que você tem alimento estocado? Tem mais alguma coisa? Você vai mentir? Claro que você não vai mentir para perder o céu, né? Então, você vai falar a verdade. Tem lá. Aonde tem mais coisa? Lá enterrado. Vem cá, né? Vem mostrar. Ou seja, não adianta. É Deus quem vai dar proteção. E o pensamento deles também, né? Eu questionei isso. E o pensamento deles é assim, não. Quando eles verem, a gente vai fugir. E quando eles forem embora, a gente volta. Eu falei, nossa, então é muito fácil, né? Você foge, depois você volta. Mas enfim, lá nessa fazenda era um trabalho bem escravo, né? Tipo, o Link não tinha tempo pra nada, nem pra Deus.
E a gente chegou a um ponto, né, da gente ver que estava errado aquilo ali, e a gente foi questionar com eles, e eles compreendiam esse ponto, inclusive eles também, né, o filho da dona também passava por essa situação e falou, não, Cecília, eu sei, né, como que é, minha esposa também me cobra. Então foi assim, um período bem triste, né, é uma mensagem triste, é uma mensagem de medo, as pessoas não são felizes e nem vivem, na verdade. O que essa mensagem impede deles, nem eles próprios estão, não sei hoje que eu não estou mais lá, mas no período que a gente passou, eles não viviam toda essa luz que eles recebem e inclusive eles também são cobrados por isso, né? O que nós percebemos é que é um tipo farisaísmo da época de Cristo, né? Façam o que ele vos manda, mas não façam o que eles fazem. Então, eles falam, né, para fazer isso, cobram coisas, pregam mensagens incoerentes, né, totalmente contrária ao que Ellen White já deixou revelado para nós, mas dizem estar seguindo Ellen White e eles mesmos não seguem aquilo que eles estão falando e nem mesmo o que Ellen White pregou. Sim. E Deus nos mostrou biblicamente, né, de forma também com outros meios, né, inclusive nesse artigo da Nayara vai dizer também tem como parte que Deus do nos nosso mostrou. testemunho. E graças a Deus, pelo poder de Deus, Deus nos tirou de lá, né? Graças a Deus, porque foi um período, é uma mensagem muito perigosa, né? E foi o período, assim, acho que mais triste da nossa trajetória, foi o período que estivemos lá. E dali vocês foram direto pro IAG? Não. De lá nós somos expulsos de lá, né? Porque nós não aceitamos a mensagem. Pela Deise fomos expulsos. Então tivemos que sair com uma certa urgência. Era numa quinta-feira, chegaram pra gente e disseram que a gente tinha só até domingo. E nós não tínhamos veículo, não tínhamos comunicação. Né? A nossa internet que nós utilizávamos, eles cortaram. Então ficamos totalmente à mercê dos anjos de Deus. Só um pouquinho. Eu vou pedir pra ele aqui. Tenta reduzir mais porque tá na hora do culto. Ô Paulo e Diego, faz um favor, pega sofá lá na nossa sala, os dois, e pôr aqui. Muito obrigado, já estou terminando a entrevista aqui com eles. Tenta resumir do resumo que tá dando tudo. Tá. Mas tá acabando. E aí vocês foram pra onde? E aí nós fomos pra casa da Nayara, ela nos acolheu lá, passamos 2 semanas lá. Que era o contato, inclusive, que eles não queriam, né? Eles privaram a Nayara de ir nessa fazenda porque estávamos lá. Então, e nós fomos pra Nayara. E ela acolheu vocês temporariamente? Ela nos acolheu e nós estávamos em oração para que Deus mostrasse para onde nós deveríamos ir. Se viríamos, tínhamos o intuito de vir para Capitólio, até estávamos... Que era o Douglas. O certo, né? O Douglas Andrade. E estávamos até vendo uma casinha para alugar aqui. Mas ao mesmo tempo nós havíamos recebido o chamado para ir ajudar o IEF, os irmãos lá no Espírito Santo. Certo. Então nós estávamos nesse impasse, se víamos para cá ou se iríamos para lá, estávamos em oração. E aí no dia que eu precisava tomar a decisão, o Douglas falou, olha, né, tem uma casa, mas você precisa me dar a resposta até amanhã que tem outra pessoa querendo alugar também. E aí nesse dia o Giovanni me ligou e aí, né, dizendo que pra gente ir para lá e nós fomos, né, unicamente com o intuito de ajudar, né? Nós não fomos a princípio, nós não recebemos nada, era tudo voluntário. E fomos, eu trabalhava na região lá, nas propriedades, roçando e fazendo o trabalho que tivesse para fazer. Trabalhei pintando também em alguns lugares. E aí, nas horas vagas, eu ajudava o IEF. Até que chegou um tempo que eu fiquei praticamente exclusivo para o IEF, né? Gravando os vídeos, fazendo as edições. Instituto Evangelístico Folha de Outono. Folha de Outono. Exatamente. Ótimo, e aí de repente chegou as boas notícias aqui do Silverino. Aí finalizou, né, o IEF, tudo. Recebemos o chamado do Silverino. Nos convidou para vir para cá. E aí nós viemos para cá. Chegamos dia 1º de janeiro, né, aqui em Capitólio. E estamos ajudando aí no IAG, principalmente exclusivo mais para o projeto Estrelas de Urna, e realmente tem sido maravilhoso. Desde quando nós chegamos aqui, nós chegamos sem nada, né? Chegamos só com as nossas roupas e as poucas panelas que nós tínhamos,
E Deus, ele tem derramado, realmente Ele tem nos abrido restituiu, né? as janelas dos céus e derramado bênçãos sem medidas, né? Moramos numa casinha alugada, ganhamos todos os móveis Todos, até né, coisas que que não precisávamos, isso, né, mimos aparentemente. do Senhor. Né? Amém. E olha, se você quiser também ajudar esse casal que estava nas dívidas, aqui estão os dados dele, tá bom? Estamos muito felizes que vocês agora estão, né, mais aqui tranquilos, com segurança. E estamos felizes que eles estão aqui, né, realmente agora mais bem acolhidos, podem descansar, respirar um pouco e crescer espiritualmente. Vocês querem concluir com algum pensamento, algum pensamento final? É o que a gente sempre leva conosco, né, Atos 5:29, que diz: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então, vale a pena, né, se Deus... Para a nossa história, a gente poderia muito bem dizer: não temos como sair do campo porque temos dívidas, porque não temos veículo, porque não temos isso. Mas desde que a gente pôs o pé na água, Deus tem aberto o mar, né, de forma tremenda. Deus nos restituiu com tudo, né, até coisas que a gente nem precisava e nem merece, mas Deus nos deu. E vale a pena você ser fiel. E o que também uma frase que eu sempre levo comigo é que Deus honra todos aqueles que honram a Deus. Amém. Então vale a pena você ser fiel. E ainda que Deus não te der, né, tudo, mas a coroa está reservada para os que são fiéis a Ele. Então vale a pena buscá-lo e fazer a vontade dele. Glória a Deus. Eu honro aqueles que me honram. A mulher de Ló não honrou a Deus, né? Não foi pronta, ficou olhando para trás, mas aquele que vai pela fé, Abraão, que escolheu aquilo que Deus providenciou. É deserto, então peregrinar. Deus abençoou e acumulou de riquezas. Ele foi para o campo e ali Deus deu, né, os mimos dele. Deus abençoe então vocês, tá? Amém. E passemos um bom instante sábado. Agora vamos ter o culto sábado de manhã. Acabamos de sair da vigília. Se eu estive meio sonolento aqui, com o olho comprido, a pálpebra, porque a gente acordou às 3 da manhã ele foi o primeiro lá esperando. Aí acendi o fogo para a gente poder fazer a vigília. Foi muito bom. E agora vamos para o nosso culto, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.